Olá, Itavano. Então, nós vamos falar hoje da Meta 11. Essa Meta 11, ela vai ser sobre o sistema nervoso, coordenação do corpo humano, página 250. Esse conteúdo já é capítulo 5, tá? Quando nós falamos em sistema nervoso, nós estamos falando daquele sistema que coordena o nosso corpo. Tá? Então, normalmente a gente relaciona o sistema nervoso com o cérebro. Sim, o cérebro faz parte do sistema nervoso, ele entra na formação desse sistema, mas não somente o cérebro, e sim também a medula espinhal e os nervos, como nós vamos ver no decorrer do estudo desse conteúdo. Então, quando nós começamos a estudar o sistema nervoso, uma das estruturas mais comentadas e mais faladas são os neurônios. Porque o que os neurônios fazem? Eles são estruturas que estão presentes em todos os nervos, né? Então, em todas as partes do corpo, levando informações, trazendo informações do corpo, e é feita através dos neurônios. Então, os neurônios são células presentes no sistema nervoso, que apresenta como principal função conduzir os chamados impulsos nervosos, e apesar de não serem as únicas células desse tecido, elas destacam-se como as mais conhecidas e com a função de condução do impulso nervoso. Quais as partes do neurônio? Lá na página 253, vai falar que os neurônios, eles são formados por dendritos, né? Dendritos são essas estruturinhas que ficam ao redor do corpo celular. No corpo celular fica um núcleo e existe também essa cauda chamada de axônio. Ao redor dessa cauda existe uma bainha de mielina, que é uma bainha de gordura que protege essa cauda. E existem o terminal do axônio, as terminações que ficam na extremidade dessa cauda. Na página 253 vai descrever exatamente esse desenho com a função. Aí na nossa aula online nós vamos comentar melhor, tá? Mas é importante a gente entender que essa é uma das células mais estudadas e mais faladas quando se trabalha com o sistema nervoso. E as células que também compõem o sistema nervoso têm também os gliócitos, chamados de neuróglias ou células glia, que elas são mais numerosas que os neurônios, porém elas são menores e elas têm uma função também de proteger os neurônios, né? Atuam na sustentação também dessas células. Outra função, né, quando a gente fala sistema nervoso, então qual seria a principal função? Ele é responsável pelo controle do nosso organismo, coordenando e regulando todas as atividades corporais. Então, ele controla a respiração, a digestão, a quantidade de líquidos que devemos ingerir, o processo da formação da urina. O neurônio, então, é a unidade principal, funcional desse sistema. E os neurônios comunicam-se com outros neurônios através de sinapses, que é um ponto de encontro entre dois neurônios. E esses neurônios, eles não se tocam, então eles comunicam-se através dessas sinapses e por eles propagam-se os impulsos nervosos. Vejam essa imagem que vocês têm na 253 do livro. Uma pessoa chama por você, chama seu nome. Aí o cérebro vai identificar essa voz e você retorna e olha para a pessoa. Então, tudo isso acontece pela condução do impulso nervoso. E a célula nervosa, como nós já falamos, é formada pelo dendrito, pelo corpo celular e pelo axônio. E a transmissão ocorre sempre no sentido do dendrito ao axônio, como a gente vai ver nessa imagem. Dendritos estão aqui na frente, aí vem o corpo celular e aí o axônio. Então, é sempre este o sentido do impulso nervoso. Imaginando que aqui ficaria uma outra célula nervosa também com os seus dendritos, com seu corpo celular, com seu axônio, e elas fazem uma formação de nervos, uma rede nervosa dentro do nosso corpo, conduzindo mensagens do cérebro para o corpo, do corpo para o cérebro. Ao longo dos neurônios, então, vai ocorrer uma despolarização saltatória, tá? São cargas elétricas que ficam ocorrendo aqui nos pontos de encontro, nesses nódulos de Ranvier, que formam esse axônio da célula nervosa. Tá? Isso aqui é só uma informação extra, pessoal, tá? Porque nós vamos ver que o importante mesmo é essa transmissão do impulso nervoso
Porque uma vez que o nosso sistema nervoso esteja dividido em central e periférico, esses nervos estão formando o nosso corpo, né? Então é lá que estão os neurônios. E no sistema nervoso central, nós vamos ver que ele divide-se em encéfalo e medula espinhal. E o sistema nervoso periférico é formado por nervos cranianos e nervos espinhais. Para finalizar a nossa apresentação, hoje nós vamos ficar aqui, porque daí nós vamos trabalhar essa imagem com mais detalhe na próxima aula. Vamos apenas falar que o sistema nervoso central é formado então pelo encéfalo. Esse encéfalo é um conjunto de cérebro, mais cerebelo e mais o tronco encefálico, tá? Então, tudo isso aqui seria o cérebro, essa outra região em rosa aqui, o cerebelo, e o tronco encefálico, essa região que está em amarelo, tá? Então, nós vamos na próxima aula escutarmos e vamos detalhar a função de cada uma dessas partes, dessas estruturas. E falando de sistema nervoso central, então ele vai processar as informações. É lá na nossa cabeça, lá dentro do cérebro, que é constituído pelo encéfalo, pela medula espinhal, e esse sistema nervoso ele é protegido pelo crânio e coluna vertebral, e essas estruturas estão reforçadas por 3 camadas de meninges, de membranas que revestem e protegem o sistema nervoso para que ele não encoste diretamente no osso, tá? Fica como atividade, então, para vocês já irem adiantando para a nossa aula online, a página 262 e página 263. Então, até a próxima aula e até mais.